Muito boa tarde para você que se liga aqui no Link Esporte Clube Podcast. Ó, feriadão e você acompanhando a nossa transmissão falando sobre futebol, regra de impedimento, mudança à vista, polêmica também e, obviamente, repercutindo essa grande decisão da UEFA Champions League. Você que está se ligando com a gente, desce o dedo no like, hein? Se inscreve no canal, ative o sininho. Vamos juntos buscar novas metas aqui no Link Esporte Clube Podcast, sempre com a sua ajuda numa semana pra lá de movimentada. Eu sou Enio Ricanello, vou apresentar essa edição ao lado dele. Fala, Nino, tudo bem? Fala, Enio, tudo bem? Sem ficar em cima do muro, quem vai ser o campeão da Champions? Me pergunta domingo que eu respondo, amigo. Domingo? Não, domingo não. Tem que ser agora. Não, Antes de apresentar o vai nosso ser um convidado. grande jogo, vai ser um grande jogo. Grande Vai jogo? ser um grande jogo. Tá bom, Tanto então. o Real Madrid quanto o Borussia Dortmund tem condição de buscar o título e depois do jogo a gente conversa sobre o Tá resultado. bom, então. Combinado. Sem mureta. Sem muretar. Fala, Giovanni Danjo, que honra te receber de novo, amigo. Esse daqui é classe A, tá? Fala, Danjo. Sempre um prazer, Enio, Nino, estar com vocês. Faz tempo, né, que a gente não faz uma live junto. Cara, Que uma coisa. semaninha, hein? Uma semaninha, né? Prazer estar com vocês. Final de semana de Champions chegando por aí, de final de Champions, tá, obviamente muita antecipação quanto a isso. E do outro lado, né, a gente falando do Real Madrid, possibilidade de ganhar a 15ª, tem um Barcelona em apuros, né, que a gente também vai falar bastante a respeito disso, depois de, né, conquistar o Campeonato Espanhol. Tudo essa temporada foi um desastre para a equipe lá da Catalunha. Não adianta você ser apenas um grande ídolo. Também tem que ter uma boa Sim. relação com a presidência, coisa que o Xavi não teve com o Laporte. Mas daqui a pouco nós vamos entrar nessa seara, nessa discussão, nesse tema, porque a questão agora é a arbitragem, é o apito. E a gente sabe que a arbitragem sempre tem aquelas nuances todas, aquelas polêmicas maravilhosas, toda vez pós-rodada, e a linha do impedimento. O VAR, ele consegue delimitar com 100% de certeza até onde pode ir a tecnologia? Pois bem, a International Board, que é quem organiza, né, as regras do futebol e também da arbitragem no mundo, analisa uma mudança, muito dela baseada na opinião do Arsène Wenger, inclusive. Ex-técnico, tá? Ficou muito tempo sem ganhar nada, né? Muito tempo, muitas temporadas, mas dentro do futebol tem feito experiências em ligas menores, de segunda, terceira divisão e também nas categorias juvenis para tentar aprovar essa nova regulamentação. Ao invés de ser o ponto extremo do jogador, do atacante, seria para favorecer o atacante nessa situação de impedimento, sim, a última ponta do atacante em relação ao defensor. Inclusive, a gente tem uma imagem que ilustra bem essa nova regra, ou a remodulação da regra do impedimento. Está na sua tela. No caso, seria a última parte do atacante, Está completamente Completamente à frente. completamente à frente. exceto esse último milímetro de pé, no caso, como mostra a nossa figura, a nossa imagem, inclusive é uma divulgação internacional, e o ponto extremo do defensor. 99% dos impedimentos hoje já não existiriam Sim. seguindo essa regra. Mas a pergunta, isso é fato. Agora, a questão que fica pra gente analisar, Danjo, Nino, amigos e amigas que se ligam aqui no Link Esporte Clube Podcast, isso vai dar uma polêmica. Eu fico porque assim, a polêmica da linha ela vai continuar existindo, ela só mudou o lugar. E ela vai mudar o sentido. Agora você vai comemorar o não gol. Porque o gol vai valer. É. Né? Na condição, ela vai valer. Então, nessa condição futura, né, prevista, então, muito provavelmente vão tentar, quando o gol não for confirmado, vai ter uma comemoração reversa aí, digamos. E assim, é impossível hoje delimitar o ponto extremo do defensor e do atacante. Vai ser muito complicado pros bandeiras, hein? Vai ser complicado. Bandeira branca, eu quero paz. Para os bandeirinhas vai ser muito complicado. Tem essa questão também que eu nem tinha pensado muito, mas os bandeirinhas vão ter que retreinar o olho deles, Exatamente. que hoje está completamente acostumado a olhar o jogo de uma forma. Vai ter que olhar de uma forma completamente diferente. Isso vai mudar completamente também a dinâmica. Eu acho que vai levar um tempo de adaptação, claro, se isso daí for confirmado e for incluso nas regras do futebol. Eu ainda não tenho uma opinião muito formada a respeito se eu sou a favor ou não disso, porque assim, questão de sanar as dúvidas, não vai sanar. A gente vai ter menos dúvidas, porque, né, uma situação que a gente vê o atacante ligeiramente impedido, ou
que hoje seria ligeiramente É. impedido, a gente vai saber que não é impedido. Né? Vão ter menos lance de dúvida, mas quando tiver o lance de dúvida, ainda vai ter aquela polêmica onde foi traçada a linha, se pegou justamente no pé do jogador, aí você vai pegar o ombro, tem que ser aqui, tem que ser na manga, tem que ser um pouco mais em cima, onde que vai desenhar essa linha, isso daí vai permanecer. Sim. Agora, vai favorecer o esporte como um todo? Eu tenho essa dúvida também, por isso que eu não tenho muito uma opinião formada, porque você vai favorecer muitos ataques. O trabalho da defesa vai ser muito mais difícil. É quase impossível você conseguir fazer aquela linha de impedimento, uma cobrança de Agora falta. acabou a linha de impedimento. Acabou, então você vai favorecer demais os ataques. Eu acho que vai ter um boom de gols num primeiro momento, caso isso seja aprovado, e a gente vai até estranhar. Tipo, é positivo, assim, pro espectador médio, que não é um cara especialista em futebol, um ex-jogador, um ex-técnico, pro espectador médio pode ser atraente, você vai ter um jogo com mais gols, com mais chances de gol. Agora, pro esporte como um todo, é bom você favorecer tanto assim o ataque? Eu acho que é uma questão que eu não tenho uma opinião muito formada. Eu A acho gente muito pode discutir primeiro o Arsene Wenger ser o o dono dessa precursor, né? dessa ideia, né? Ele que foi treinador do Arsenal por muitas e muitas e muitas, quase 2 décadas, né? E conquistou poucos títulos, né? Como treinador não é um dos mais vencedores, tal, mas foi se meter lá na organização também do futebol. Isso acontece muito. Pode parecer que não, mas às vezes os caras não têm tanto sucesso, às vezes na beirada do campo, conseguem seus títulos, mas vão para outra área, a parte também de gerenciamento do futebol. Eu tenho uma opinião de que, sim, é favorável para o show. O show né? A gente fala tanto dos Estados Unidos, né? Tudo vira um Sim. espetáculo e tal. Espetáculo. É, é, pensando por esse olhar, sim. Mas e a questão técnica dentro de campo? Como vai ser a remodulação dos nossos zagueiros? Aquela famosa linha burra vai ser sempre burra, porque Aham. é difícil Agora, fazer linha de impedimento. Uma bola cruzada na grande área, uma falta, por exemplo. Cara, vai ser impossível você ficar impedido. Só se você tiver lá 2 quilômetros à frente. Porque você vai contar sempre com a ação do seu defensor. O atacante, me parece não, é o que se desenha, ele sempre vai ter muita vantagem em relação ao zagueiro. E aí vira um critério desportivo de pouca igualdade, né? Porque hoje nós temos uma certa igualdade quando nós falamos de embate 1 para 1 para, por exemplo, os zagueiros e atacantes. eu sou a favor, cara. Você é a favor? Eu sou a favor porque a máxima do futebol é o gol. E às vezes a gente se discute muito detalhes de alguns impedimentos que, cara, é um, é um dedo. Um dedo que tá à Sim. frente e aquilo ali não vai interferir em nada, né? Numa ação de gol. Né? Os jogadores estão praticamente com o corpo, né, na mesma posição, da mesma forma. E às vezes a gente tem jogos muito parados, jogos muito xoxo. Tem time que a gente falou, né, na última semana, de equipes que jogam pra não perder. Então, vou jogar lá pra amarrar o jogo, né? Pensando até numa Libertadores, a gente sabe que os clubes brasileiros, de certa forma, nesse momento, estão superiores, né, às outras equipes. E às vezes a gente vê determinados times querendo amarrar, querendo fazer cera. E isso, de certa forma, vai dar, né, uma nova, uma nova cara, né, pro esporte, né? Digamos que vai dar uma inovada. E aí eu entro no detalhe do Danjo, que é a questão do bandeira. Acho eu que vai ficar mais fácil pra ele. Mais Porém, fácil? eu acho que vai. Porém, É. ele vai ter que mudar ele foi muito crucial quando ele disse a questão do olhar, porque ele foi treinado o tempo todo pra impedir. Agora ele vai ter que ser treinado pra validar. Eu acho que Essa existe é a mudança. dificuldade. Primeiro, essa mudança de olhar Sim. que vai ter que existir por parte dos árbitros assistentes, os famosos bandeirinhas. Mas eu acho que existe também uma dificuldade. Porque vamos partir do princípio que você enxergar alguém que esteja à frente é um pouco mais fácil. Sim. Mas agora delimitar aonde começa um e termina outro pode ser uma questão conflitante dentro da dinâmica de jogo. É quase impossível você dizer, o cara. Sei não, hein? Será que o pé dele tava ali? Mas assim, ó, por Vou exemplo, levantar, var. Mas por exemplo, rapidinho, a imagem que a gente tem, inclusive, né, como De exemplo. muitos dos casos de impedimento, a maioria, se a gente pegar, 60% dos impedimentos são assim. Aquele que tá muito, né, na banheira, como a gente costuma falar, isso aí é fácil.
Mas a maioria dos impedimentos são dessa forma. O corpo do atacante, né, ou da pessoa que está atacando, metade, né, para frente, né, em relação ao seu defensor. Então isso, de certa forma, na minha opinião, na minha visão, irá facilitar. Claro, vamos ter também aqueles impedimentos milimétricos, né, que Uhum. o defensor está na outra linha, né, tá lá do outro lado, na outra extremidade, o atacante às vezes está recebendo lançamento na outra ponta. Vai haver conflito? Vai. Mas, na minha percepção, a maioria, né, dos impedimentos que a gente tem são baseados mais ou menos nessa questão que foi mostrado, né? No caso, na O, imagem. o Danjo, a gente vai ter que fazer da arbitragem aquilo que se pede do VAR. A gente sabe que o VAR não atua da maneira que ele Sim. deveria, né? De mínima interferência e máxima eficiência. No caso igual a esse, é a mínima interferência, porque você vai ter menos Sim. impedimentos sendo marcados, mas você vai ter que ser muito eficiente para tentar delimitar quando o jogador vai estar impedido ou não. E a gente sabe que, mesmo com a tecnologia do VAR, isso já não acontece. Imagina o olho vivo dentro de campo. Aí você bem citou, o árbitro assistente vai ter que repensar a carreira inteira dele. Cara, Porque a minha vida, um árbitro lá de 20, 27, 28 anos, tá atuando há mais de 10 anos. Isso é muita coisa já. Sim. Ele tá há 10 anos tendo a. Nem sempre Enxergando de um marcando, jeito, né? né? Nem sempre enxergando também. Mas sempre o cara que tá mais adiantado. Agora Sim. você vai virar a cabeça do cara de cima pra baixo. É muita diferença, né? É só, assim, eu acho que esse debate a respeito dessa regra, ela surge para mudar uma dinâmica do do jogo. esporte, do jogo, né? Do ataque ser mais favorecido, de ter menos impedimentos e de, com isso, né, talvez matar esse debate que muito se tem, que o Nino bem apontou, do tipo, um impedimento milimétrico, não tem interferência no lance, o jogador estava voltando da posição de impedimento, então não tinha como ele ter uma vantagem, estava virado de costas pro gol. Isso daí vai ser meio que anulado. Esse argumento aí vai ser encerrado. Falar, Mas não bom, vai ser ao contrário? como Aqui assim? também é impossível dizer se é milimétrico ou não. Nesse Não, offside, mas na eu tô imagem do falando offside, milimétrico sim. no sentido do jogador tá uma unha à frente do outro, entendeu? Mas aqui Não, aqui ele tá um corpo inteiro à frente, Não, entendeu? mas é Não, a mas situação existe contrária, ele ao quer dizer. contrário, é. Não, mas Por ele tá exemplo, querendo dizer o contrário, não, né? eu entendi o ponto dele, mas vamos lá. Exemplo das canetas. Olha lá, hein? Se esse jogador tiver à frente, tudo bem, se o calcanhar dele pegar nesse daqui. Mas e se a ponta da unha desse daqui estiver encostando na parte mais ao extremo do calcanhar do outro? Então, mas é aí que eu tô falando. O milimétrico Você. continua. Não, eu Sim. sei, mas você tá falando. Esse é o O ponto. que menos acontece, Sim, em mas tese, né? a questão é, eu falei, isso daí é uma proposta de regra para mudar a dinâmica do jogo para matar esse argumento. No sentido do tipo, o jogador, eles estão na mesma linha, mas ele tá com a cabeça um pouco mais inclinada, então ele tá impedido. Essa cabeça inclinada não vai mudar nada, na teoria. Agora, esse daí, mesmo milimetricamente falando, ele tá um passo à frente ou um passo atrás, ele já tá um corpo inteiro à frente. Então, nesse sentido, Nesse você mata contexto, esse sim. debate. Mas é isso que eu tô falando. A questão de ter dúvida de Não vai milimétrico não acabar. vai acabar. Essa proposta, muita gente tá falando, agora vai ser mais fácil marcar impedimento, vai acabar com as dúvidas. Não, você vai ter menos dúvidas, mas dúvidas Dúvidas você ainda sempre vai vão ter. existir. Exato. Então, essa proposta é para você mudar uma dinâmica do jogo, favorecendo o ataque, marcando menos impedimentos, mas você não aborda essa questão das dúvidas. E você falando agora, antes de passar, né, a bola pro Danjo, me veio na cabeça o seguinte: já se fala muito, já se estuda muito a possibilidade de remover os auxiliares, né, os bandeiras do futebol. Aqui no Brasil eles são quase, né, Não, e assim, inexistentes. caso seja aprovada, né, essa questão da nova regra do impedimento e de certa forma seja efetiva, né, seja assertiva, eu vejo num futuro próximo os bandeiras não existindo mais no Não, futebol. mas eu acho que Porque aí é o independente da delimitação, perdão de Não? interromper, mas hoje o impedimento semiautomático já disse muito sobre isso. Sim, sim. Porque não no Brasil, tá, gente? Vamos É. colocar a nível mundial das grandes competições, onde os Copa do caras lá Mundo, Champions investem League. de verdade. Sim. UEFA Champions League, Premier League, Série A, La Liga. Os rapazes olham de outra maneira pro futebol. No investimento desse não vai pesar, muito pelo contrário, vai ser positivo pra liga. Mas aqui no Brasil vai existir. Cara, o que me Sim. incomoda no Até Brasil porque eles vão comprar uma tecnologia de segundo. tem uma coisa
pessoal que me incomoda aqui no Brasil, que é o Abra seu fato... coração. Meu momento. Conte-nos. Cara, eu acho inadmissível. Eu acho inadmissível. Principalmente a Série A, tá? Mas eu acho que todas as ligas e todas as competições deveria ter. Você não ter a bola, o chip na bola. Isso é absurdo. Não, isso isso absurdo, é isso inadmissível, porque assim, essa é a primeira tecnologia. No E a CBF clássico, tem, né? tá? Recentemente a gente viu É uma essa. coisa. A CBF tem. Ele não usa, mas tem. Mas Até porque elas foram compradas para a Copa do Mundo 2014. Então, assim, cara, você tem. Legado, hein? Você É. tem uma tecnologia simples. A tecnologia simples do futebol que ajuda muito, porque tem essa questão. Ontem mesmo, né, o jogo. O São Paulo, quando jogou pela Copa do Brasil, né, contra o Águia de Marabá. Semana passada. Semana passada, o São Paulo teve um lance lá que o goleiro Axel Rose, o nome inspirado. E o Nicola. Não, o E o Nicola. irmão? O irmão é Nicolas por causa do Nicolas Nicolas Cage. Cage, é isso aí. Então o Que Axel, figura. o Axel ele fez 2 defesas em sequência, e aí o árbitro da partida, após a conclusão do lance, ele pediu para aguardar. Marcelo de Lima Henrique. Pediu para aguardar para saber se a bola, né, em uma das defesas do goleiro havia ultrapassado a linha ou não. Ou seja, se perdeu ali uns 2 minutos, foi rápido até, mas se perdeu 2 minutos ali, se tem um chip na bola, Acabou. já ia vibrar, o juiz ia levantar, instantâneo. já ia dar o gol. É que assim, Então, assim, primeiro, é simples, gente. É simples. a gente ainda tem o Marcelo de Lima Henrique como árbitro no Brasil. Né? Esse é o primeiro ponto, que ele apitou São Paulo e Águia de Marabá, que é sofrível, sempre foi. Inclusive mudou até de federação para continuar apitando. Histórias do futebol, né? Histórias que o povo conta. Você falou ali, a gente tá comentando A questão do de bandeira. abrir né? seu coração e tal. Tem aqui na casa o Vai Dar Fiquei Namoro, emocionado, né? Fiquei emocionado. E o nosso vai dar em choro sempre, né, o Vai. Giovanni Dancho? Porque a discussão acerca do futebol, e principalmente da arbitragem, é de chorar de pena, né? É. Porque o investimento aqui no Brasil é muito pequeno, a regulamentação... A Ana Paula de Oliveira disse aqui, né? O CNM não deixa a regra clara para quem tá apitando em campo. Porque cada um entende de uma maneira. A mesma delimitação aí não pode, né? A interpretação é uma questão que é a grande preocupação que temos com a arbitragem brasileira. Claro, é mal treinada, é mal preparada, desde a base, a gente já sabe tudo isso, a gente sabe qual é a solução. No papel, a gente sabe a solução para a arbitragem brasileira, mas nunca vai sair do papel, a gente sabe disso também. E a grande questão que eu acho que passa pelo treinamento e tudo é de interpretar as regras. Né? Tem muita questão do árbitro entender de um jeito, o árbitro X entendeu assim, o árbitro Y entendeu assim, e tá tudo certo, os dois estão certos, na teoria, pro futebol brasileiro. E para regras que não deveriam ter tanta interpretação. Então, assim, é uma questão que eu acho que isso daí não vai resolver esse problema no futebol brasileiro, só vão ter novas formas de interpretar o cenário, o lance. Isso daqui eu tô avisando. Tô fazendo uma previsão aqui, ó, Sim. na minha garrafinha da água. Nós vamos ter muita discussão aqui no Brasil. Muitos problemas. Primeiro porque falta de preparar. Tudo isso que você falou em relação E à até estrutura. no CNM, quando ele fazia aquelas lives lá pra Não, pelo mostrar, amor de e Deus. chamava React. o Péricles Bassols e uns comentaristas pra falar, eles davam uma interpretação como se fosse a correta, né? Como Aham. se fosse o ultimato. Desligada da realidade. Falava o juiz acertou, o juiz errou. Todo mundo discordava, discutia se estava certo o jeito que ele interpretou ou não. Até os próprios comentaristas de arbitragem. Isso que é Se muito contradizem. doido, né? Uma hora fala, Você liga num isso. canal, aí eles estão falando X, daí outro... Não, Ninguém Y. entende, o Outro público Z. não entende. Foi. Se os Foi. comentaristas, se a central do Amigos não consegue entrar num consenso, e também quem organiza a arbitragem no Brasil não tem uma linha clara de atuação, aí fica difícil, aí estamos na roça, né? Falta que nem a gente tem no jornalismo, quando entra É. numa redação para trabalhar, tem um manual de redação. Aham. Você escreve com hífen assim, você coloca letra maiúscula aqui. Precisa de um manual de arbitragem. Interprete assim, caso isso. Parece que não tem. Na teoria deve ter, mas parece É. que não tem. É porque, assim, eu não sei se a CBF tá colocando os recursos que ela poderia criar, um manual para os árbitros para a live do CNM. A live do CNM, hein? A live Que do ponto CNM. nós chegamos? Enfim, ele que foi escorraçado da Conmebol, é bom salientar, e a CBF aceitou como Sim. diretor de arbitragem, como se De fosse... braços abertos. E eu vou te falar uma coisa, trouxe muito mais problema do que solução, né? É. Nesses últimos anos. E eu fico imaginando, assim, essa mudança no Campeonato Brasileiro. A gente já sabe, vai ter discussão, vai ter N questões.
E o VAR, hein? Imagina o VAR tendo que. A gente É, não sabe delimitar vai onde. ser o mesmo problema, Vai ser o mesmo traçar as problema. linhas. Isso daí vai ser o mesmo Frame, problema. o tal do O frame. frame, se ele tá pegando na bola, se já chutou, se ainda vai chutar. Vai ser o E mesmo assim, problema. eu fico imaginando o impedimento semiautomático na Copa do Mundo. Chega a ser uma coisa Então, e maravilhosa. por isso, por conta de todas essas tecnologias, impedimento semiautomático, essa questão, de certa forma, de favorecer o ataque, com isso, digamos que o número de impedimento irá diminuir, os bandeirinhas, né, os auxiliares cada vez mais vão se tornando Obsoletos, né? obsoletos na partida, e aí, né, se torna até um risco, né, para eles, né? É, Tipo, o mercado vai fechar as vai portas. fechando, parece que sim, tudo indica que sim, dessa condição de levar tudo ao pé da tecnologia, parece É. que vai ficando complicado também. É uma discussão em relação também aos critérios humanos dentro Sim. do desenrolar de uma partida. Sim, Ah, o erro tem que fazer parte de uma partida de futebol? Essa é uma pergunta. Se a gente quer erro zero ou próximo a zero, tem que ser máquina. sim. Tem que ser tecnologia. Mas quem vai implementar a tecnologia? Aí vem uma outra. Porque aqui no Brasil, quem implementa. O cara atrás do VAR, e às vezes Quem vai operar, né? operar quase que em todos os sentidos. Né? Porque a gente tem muitas decisões que o cara do VAR falando, nossa, mas aonde ele viu isso? É. Mas isso aconteceu no campo? E temos árbitras, árbitra de vídeo como a Daiane Muniz dos Santos, que é fantástica, fantástica, e o árbitro de campo discute com a imagem. Então, É, você o entendeu? árbitro de vídeo pode interferir até certo ponto. O árbitro ainda é É. Eu autoridade. queria entrar numa discussão que até o Arsène Wenger, que jogava futebol muito sonolento, principalmente nos últimos anos, eu vou ser crítico sempre. Eu percebi, né? Vou ser crítico. Eu da peguei um corneta. ranço dele. Eu peguei um ranço real do Arsène Wenger, porque, cara, que futebol modorrento que ele fazia o Arsenal jogar. E ele traz essa roupagem, porque existe uma discussão no mundo, né, em relação ao mundo dos espetáculos, do show e tal, que existe poucos gols na partida de futebol. Eles querem, né, Acabar com 0x0, NBA. 1x0. Eles querem transformar tudo em show norte-americano. Sim. Tá tudo certo. E aí o Arsène Wenger, que jogava futebol modorrento, vai lá e fala, não, agora queremos gols. Eu não sou mais técnico, né? Agora queremos gols. Agora não é mais Será o meu, que né? esse é o problema do futebol? É ter perdido. Não perdeu espaço, mas é ter deixado de ser realmente aquele esporte tão gostoso de assistir, de ser consumido, principalmente pelos mais jovens? Já existiu esse debate, né, próximo da FIFA, não sei se exatamente na FIFA ou na International Board, mas existiu, né, um debate quanto aos 90 minutos, se era demais, porque os Exato. jovens não ficam assistindo futebol por 90 minutos. Eu acho A absurdo, gente vai. porque A gente vai 90 minutos não é muito. não é, e outra. É 2 horinhas de Às vezes, futebol. 90 minutos, a depender do time, é pouco. É pouco, então. Tem 90 minutos que o jogo termina 0x0, Ah, e mas essa uns 90 questão. minutos que é sofrido. Exato. Tem do 90 jogo, é do minutos esporte. que passa voando. Por É do exemplo, esporte. Bayern e Real Real Madrid. Madrid. Exato. né? Eu acho que essa questão não cabe nem em debate. Mas o que estão fazendo com o futebol, e se você muito bem trouxe a NBA, né? Porque quem acompanha já viu, né? No basquete, no basquete não, né? Porque existe outros basquete Sim. aqui no Brasil, sul-americano, europeu, asiático, enfim. Mas no basquete americano, na NBA, a defesa acabou. Né? Exato. Você tem tudo em prol ao poucos. ataque. O jogo em si, você vê as decisões da arbitragem, não houve nenhuma mudança de regra assim que favoreceu muito o ataque, mas as mudanças, tanto de estilo de jogo, surgimento da bola de 3, né, e também com a arbitragem favorecendo muito os ataques nas chamadas de falta, favoreceu muito o ataque. Para o público no geral, para o americano que adora espetáculo, maravilha. Dificilmente você tem um jogo com menos de 100 pontos. Né? Exato. 90 a 80 seria o equivalente ao 0x0 no futebol, num jogo de basquete. Dificilmente você tem 80, isso. 86. Então. Isso 70. nos anos 90, começo dos anos 2000, era Era a coisa normal mais ter do um placar mundo, né? desse. Né? Mesmo com a bola de 3 já inventada. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem um jogo 100 a 90 e pouco, Você pega pontuação jogo baixa. 136 a 120. Exato. E aí você vê que há um debate já no basquete. Porque pro público médio, pro americano que gosta de espetáculo, maravilha. Vende, Agora, né? para quem gosta de basquete Quem mesmo, gosta do esporte, da pro modalidade. europeu que assiste a NBA, que tá acostumado com jogos lá na Europa, que tem defesa e tal, Não gosta. não é atraente. Isso pode acontecer com o futebol. A gente pode criar novas escolas de futebol. Em alguns países, alguns continentes, é um futebol muito mais ofensivo por conta dessa regra. Em outros, ficar mais convencional, como a gente conhece. E aí surgir conflitos dentro do futebol. Sabe o que me preocupa, Nino? E o pessoal que tá se ligando aqui no Link Sport Clube Podcast, é que existe muito a modulação do produto
público que está acompanhando. Isso não pode acontecer. Eu também Você tem concordo. que delimitar as regras de um esporte nos critérios literalmente esportivos. Sim. Ela tem que ser a sua linha guida das decisões que você vai tomar, das regras que você vai colocar e implementar no esporte. Não pode ser, eu acho que o público lá da Espanha gosta de um futebol mais rápido. O outro Então, vamos colocar uma bola mais leve, vamos fazer um campo menor, vamos mudar de 90 minutos para 60 minutos. Não é assim. Ele é universalizado. Sim. As regras são universais. Inclusive, pessoal, é uma curiosidade que diz sempre o professor Fernando Alves Firmino, né? Saber que a rede não é obrigatória no futebol, né? A rede do gol não é obrigatória. Pela Porque International Board? não é obrigatória. Porque a rede é um auxiliar, mas ela não é Visual, né? visual, Mesma mas coisa no basquete, pra você ver que a bola exatamente. entrou. Mas não é algo que impeça uma pessoa a jogar futebol. Ele tem que ter o gol. Não É. precisa necessariamente ter a O rede. importante é o gol. Exatamente. As regras precisam ser universais. É por Tanto isso a gente que não vê padrão de rede. Tem a rede Exato, véu, tem a rede exato. quadrada. Não tem um padrão mesmo. Colorida. O VAR não é uma regra, o VAR é um auxílio também. Até porque todas as ligas do mundo não têm condição de. Vê aí os estaduais pelo Brasil. Sim. São raros. Por exemplo, o Paulista e o Mineiro são os dois únicos que têm VAR da primeira início ao fase, que é fim. uma coisa bizarra, Nem o né? Carioca. Porque entrar na. Então, o Carioca é o mais bizarro de todos. Melhor só- estadual, segundo é. gente. É segundo o Tite. É Sempre porque lembro é o disso. cara que É. comandou o Brasil durante 2 Copas do Mundo. É. Sabe? É essa história, assim, entendeu? Então, falando sobre o futebol do Rio de Janeiro, né, só jogos grandes. O resto pode errar, fica à vontade. Imagina se não tem VAR num lance desse. Aí Vai ser complica. discussão pro resto da semana. Gente, mudando de assunto, voltando pra Europa, vamos falar de demissão? Demissão. Porque pelos lados da Catalunha, lá em Barcelona, o Xavi não é mais treinador do time do Barça. Inclusive, nessa temporada não conquistou grandes feitos, né? Eu acho que o Laporta, que é o presidente da equipe, entrou em rota de colisão. Muito se disse do Conselho Deliberativo, como nós chamamos aqui no Brasil, né? Do Barcelona, tentar o impeachment do presidente do Barça, coisa que não se concretizou. Ele fez e concretizou, sim, a demissão do Xavi, que é um grande ídolo da história do Barcelona. E agora a expectativa é de um próximo ano mais frutífero para o Barcelona. Apesar da última temporada ter sido muito boa, né? O futebol também é resultadista fora do Brasil. Exatamente, né? O Barcelona ele consegue na temporada anterior, né, 2022-2023, conquistar a La Liga, que foi algo grande, homérico, porque a gente vê um Real Madrid que tá uns 2, 3 passos à frente do Barcelona, né, em termos de Champions League. O Barça, desde que o Messi deixou o clube, né, desandou. Acho que até um pouco antes também, a gente pode Já falar, estava, já né? estava, né, cambaleando. Não Mas aí à você toa os resultados de Champions, de né? Champions, Das fases se você pegar os mata-mata. últimos resultados até do Messi, seja no Barcelona ou depois também, mas Com isso daí aquele é jogo lá outro. da goleada lá, o Messi sai até... Teve a goleada contra o Bayern, 8-2 em Cabisbaixo. 2020. Nossa, absurdo. Então, Aquilo ali- assim, já não é de agora que o Barcelona não conseguia resultado. E aí ganha a La Liga, né? Dá um ar a mais e a expectativa para essa temporada era muito boa, né, nesse sentido. Mas aí você perde a La Liga de novo para o Real Madrid na final da Champions. Na Champions o Barcelona acaba... Eu vou arriscar e falar que pipocou pro Paris Saint-Germain, porque tinha uma vantagem Nossa, boa, absurda. construída fora de casa, abre o placar em casa, e aí erros individuais, aquela expulsão também logo no começo do jogo, ainda no primeiro tempo. Primeiro né? tempo. Sim. No primeiro tempo. Então se complicou o Barcelona com erros individuais, que pra mim se configura uma pipocada. Ainda mais contra o PSG. Exatamente. E tem toda a questão Vitor Roque. Porque é um jogador que parece que o Barcelona trouxe porque o Endrick foi pro Real Madrid, então queria ter o seu Eu também Endrick. quero um. Eu também quero. Não desmerecendo o Vitor Não, Roque, que pelo é um amor de baita Deus. jogador, eu acho que ainda tem potencial em mercado pra Europa, seja no Barcelona ou não. Agora Pra que mim saiu o tá um Xavi, dos grandes erros do Xavi. eu acho que é aí que ele peca muito. Porque o Vitor Roque, quando ele entrou, ele mostrou produção. Ele não Porque foi... ele é bom jogador, né? Ele é um bom jogador, ainda jovem, tem que desenvolver ele. E o Xavi se recusou a desenvolver o Vitor Roque. E o Vitor Roque chegou com um grande respaldo no Barcelona, porque o Deco, né, que é diretor lá no Barcelona, tinha facilitado a negociação por ser amigo da família do Vitor Roque e tal, ter essa proximidade com o agente do Vitor Roque, Isso. enfim. E facilitou a chegada dele. Então tinha todo um cenário propício para o Vitor Favorável. Roque voar, desenvolver no Barcelona. Não aconteceu por causa do Xavi. Agora que o Xavi saiu, pode ser um novo ar pro
pro Vitor Roque? Não sei. Mas fato é que era isso que estava impedindo, na minha visão, do Vitor Roque, que é um baita jogador com baita potencial de desenvolver. Tá em choque, Chave. Não teve gol do Vitor Roque. Por sua culpa. Essa mudança, me parece que, primeiro, é muito favorável, não vou falar positiva, mas é favorável pro Vitor Roque, porque a gente sabia que o Xavi não queria usar ele. E assim, você tem um diamante na sua mão, um moleque jovem, que jogava bola muito bem aqui no Brasil, chegou com muita expectativa da imprensa espanhola, falou que vai ser esse menino aqui. Futebol europeu no modo geral, né? E o cara se recusa a usar. Não é que o Vitor Roque foi utilizado, ele machucou. Não, ele tá se recusando a dar continuidade ao trabalho do Vitor Roque, né, como titular, ou primeiro reserva da equipe. Não, Sim. ele se recusou a utilizar o Vitor durante a temporada. Pra mim é um grande erro do Xavi, é o grande erro do Xavi. E agora? Será que o Vitor Roque vai ter espaço com essa nova página do Barcelona? Com esse novo comando, né? A gente tem que... Você é técnico do Barcelona. Não, se eu fosse... Nino técnico. Pera lá, vamos com calma, né? Mas caso, né, fosse Imagina o salário, competente... aí eu acho que eu Morar na Barcelona. trabalharia só um ano, né? Eu também. Nesses 6 meses, quer mandar embora, pode mandar embora. Ainda deve ter que pagar uma multa. Não vai ser de graça? Mas eu vejo o Vitor Roque com potencial de jogar no Barcelona, tranquilamente. Talvez, pelas características atuais do time, talvez É outro momento mesmo. talvez também pela questão do Lewandowski, que seria a principal... Ele teria que se adaptar. Mas eu acho que Daria pra jogar os Daria. dois, mas a questão é que o Gabigol Barcelona... e Pedro, com todo respeito. O Barcelona, ele se acostumou, de certa forma, ao 4-3-3, né? Também o Barça... Porque o que acontece? O Barcelona, quando teve os tempos áureos, né? Ele começou a domar, né? Domesticar, podemos dizer assim, a sua base e a jogar igual ao time principal para A justamente escola, né? facilitar a adaptação. Então, o garoto que era ponta desde o sub 8, 10, 12, 15, 16, quando ele chegasse no profissional, ele saberia exatamente o que ele tinha que fazer, para onde correr, para onde defender, para onde atacar, como fazer. Só que as gerações, tudo indicava que as gerações futuras do Barcelona seria incrível. E acabou que não se firmaram esses jovens promissores. E aí o Barcelona, que imaginava que o futuro estava em casa, teve que começar a sair procurando. E aí nisso se perdeu, né? A rota era uma e no meio do caminho teve que, vamos ter que recalcular. A gente achou que iriam sair novos Chaves, novos Iniestas, um possível Messi, por que não? A gente está investindo, um Busquets, um Puyol, um zagueiro, né? A zaga do Barcelona, eu sempre fui acostumado a ver jogadores, por exemplo, o Puyol, né, que é um baita de um zagueiro. Nossa, absurdo. Sistema defensivo, eu cheguei a acompanhar um pouquinho o Guardiola, que fazia um volante ali, o Hierro, né? Então, assim, o Barcelona... Mas é uma outra época. Não, né? tudo bem, é outra época, mas você sempre tinha um zagueiro que tinha uma imposição ali, um cara no setor defensivo que você falava assim, esse cara domina a Você defesa. olha pra ele e você tem segurança. Sim, você fala, mano, esse cara aqui doutrina a zaga, né? Que seja um volante, seja um zagueiro. E hoje o Barcelona, na minha percepção, não tem esse cara. Não tem um cara ali atrás que comanda, que fala, pô, garoto, vamos com calma aqui, ó, vamos ajeitar as coisas. Ô fulano, vamos recuperar aqui, ó. Precisa melhorar nessa condição, precisa melhorar no bote. Ó, a cobertura ali, assim. Eu não vejo essa liderança defensiva do Barcelona, né? E a equipe sempre, né, acostumada com aquele estilo tic-tac, de futebol ofensivo, troca de passes e bola no pé. E quando você tem esse estilo de jogo, que você tem a posse, mas defensivamente, quando você está sem a bola, você está fragilizado, acho que reflete muito essa questão do Barcelona hoje em dia. Já já a gente vai falar sobre a final da Champions, mas, ô Danjo, o Laporta foi peitudo, hein? Porque no final, na última rodada da La Liga, os torcedores do Barcelona falavam Barça sí, Laporta no, ou Xavi sí, Laporta no, ou seja, sempre contra a figura do presidente, que já não é fato novo que está acontecendo. É a constatação e a realidade daquilo que vem se ensaiado há muito tempo, que é a demissão do Xavi.
tudo bem, é um erro de estratégia do presidente? Você continuaria com o Xavi? Ou melhor, existem outros nomes melhores no mercado? O problema é só o técnico? Bom, do Barcelona com certeza não é só o técnico o problema. Eu acho que a questão do Laporta, que já vem de tempos, escândalos que a gente já sabe, a gente já conhece, a gente já tem noção do problema de diretoria que tem a equipe do Barcelona. Então, obviamente, eu não acho que o Xavi seja o grande problema ou o único grande problema da equipe do Barcelona. E toda essa questão envolvendo a demissão do Xavi também mostra isso, né? Porque ele tinha falado que não ia continuar, o Laporta quis que ele continuasse. Não, isso é sacanagem, Aí né? ele falou que ia continuar e Nem aí o foi Augusto demitido. Melo. Não. Ainda. 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 Calma. Mas enfim, teve toda essa situação, então você vê que é uma diretoria que já está com a relação desgastada com o clube, já está com a relação desgastada com os jogadores, com a torcida e obviamente sempre envolvido em muito escândalo com o Laporta. Então, obviamente, é uma situação que o Barcelona está vendo problemas além do Xavi. O Barcelona está tendo problemas além do Xavi. É um dos problemas? Era, obviamente. O Xavi pecou nisso e aquilo dentro de campo, olhando taticamente, o Barcelona poderia ter rendido mais. Mas a grande questão do Barcelona é fora de campo, é a questão de diretoria, é a questão financeira, é a questão de escândalos. É um problema muito maior, uma bomba muito maior que o Barcelona tem com o Laporta na presidência. E sobre outros nomes no mercado, até da própria geração do Xavi de treinadores. O Xabi Alonso foi a grande destaque, né? Eu acho que o Barcelona esperava, óbvio, né? 51 Sim. jogos invictos, enfim, é outro nível, né? Mas o Barcelona esperava um técnico novo, de uma geração nova, independente de ter vínculo ou não com o clube, de ser ídolo ou não, de, enfim, ter essa ligação com o Barcelona, esperava um técnico, né, vibrante, da nova geração, que poderia dar um ar novo para um time do Barcelona que precisa virar uma página na sua história, nessa era pós-Messi, que já foi muito complicado, a gente falou o encerramento desse vínculo com o Messi, e desde então não conseguiu ter essa identidade com personagens fortes, com líderes, enfim. Eu acho que o Barcelona ele tem esse problema fora de campo. O Xavi era, assim, uma questão, né, como a gente falou, era um técnico de uma geração nova que o Barça queria um respiro, queria um novo ar, mas que não encontrou com ele e que vai procurar agora no mercado também. Não é o novo Zidane do É, Real Madrid. Não foi, mas também ele não tinha um time como o do Real Madrid para trabalhar Claro. também. Tem que se pontuar isso. Por falar em Real Madrid, por falar em Real, por falar em rival do Barcelona, por falarmos em final de Champions. bom gancho. Que jogo, hein, cara? Eu lembro de uma gafe de um grande ídolo meu. Cara, eu sou muito fã do Cléber Machado. Mas nunca Já sei o vou que você vai esquecer a final entre Borussia Borussia e e Dortmund na final da Liga UEFA Champions League. Não, dessa vez não vai ser o Borussia contra o Dortmund, o Danjo, mas vai ser Real contra o Borussia Dortmund. Um jogaço, né? Impressionante. Primeiro, o Carlo, Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, quase foi da seleção brasileira. Machucou. Quase? Não, Eu não acho. prometeram isso pra mim. Não Eu machuca acho, o meu eu não coração. acho. Mas eu acho que Em nenhum o momento. problema não foi o Carlo Ancelotti. Eu quase fiquei não foi. machucado com o Carlo Ancelotti, mas falei, não, o problema é o Edinaldo. Não, em longe, nenhum né? momento. O Cara, problema é do nenhum Edinaldo. Mas vamos voltar Na pra minha final opinião. da Champions. Essa grande decisão, né? O Real Madrid conseguindo façanhas que só o Real Madrid podem Sim. emplacar. Uma delas, eu acho que não a maior, mas uma das que me saltou aos olhos é fazer o Neuer errar numa semifinal de Champions. Tomar um frango na final de Champions. O tamanho do Real Madrid é tão Exato. grande Que ele até faz- o Neuer. Pô, Pequenou o Neuer. Se apequenou diante da dimensão do maior campeão da Champions. E o Borussia, que se não era o favorito, foi conquistando essa vaga aos solavancos e também na qualidade técnica dentro de campo. Vai ser um jogo, assim, para a gente parar tudo e assistir realmente amanhã, né? Sim, com certeza. Eu acho que é uma partida que a gente não esperava que ia acontecer, né? O Real Madrid, por mais que é o Real Madrid, a gente conhece a tradição, com esse trabalho do Ancelotti também tem sido sempre protagonista na Champions League, a gente nunca pode contar fora. Mas eu acho que nas quartas não era muito favorito contra o Manchester City. Muita gente colocava o City como favorito, foi lá, surpreendeu e quem? nos pênaltis avançou. Carlo Ancelotti. Carlos Ele Ancelotti. levantou a sobrancelha, Tchan. acontece. É isso, e foram dois grandes jogos, decisão nos Ele pênaltis. levantou a sobrancelha e o que aconteceu? Tchan. Vai lá. é isso. Incrível. Enfim,
E, ó, Giovanni bom, D'Angelo vive grande fase. obrigado. E tal qual o Carlo Ancelotti que levanta Opa. a sobrancelha e tchan. Tchan. Mas o Real Madrid, desde as quartas de final, já não era favorito contra o Manchester City, consegue uma vitória incrível através dos pênaltis, 2 empates, né? 3-3, 1-1, decisão dos Sensacional. pênaltis na Inglaterra e avançou fora de casa. Depois, contra o Bayern de Munique, dá pra falar que era um pouco mais favorito. O momento do Bayern, por mais que o Bayern jogou um bom futebol na temporada, Surpreendente também na semifinal. exatamente, mas saiu sem nenhum troféu da temporada, o Real Madrid é favorito. Também você nesse contrata o confronto. Harry Kane, né? O pé de geladeira. O Bayern de Munique ganhou tudo na Alemanha nos últimos anos. Pelo menos Vamos mais. a Bundesliga eu acho que eu vou Garantido. ganhar na minha vida, né? Chegou perdendo a Supercopa, a Copa da Alemanha. O Harry Kane não consegue nada, cara. Copa da Ele é um Alemanha grande... caiu em dezembro, Exato. novembro do ano passado, E contra um assim, time da... o Harry Kane, Saarbrücken. ele é um grande jogador. Ele é um cara que Bom. pode, assim, no caso do Bayern de Munique, ele mudou realmente os caminhos, né? Porque tirou a Bundesliga, que era realmente aquele garantia, título né? consolidado. protocolar, Cara, quase. exatamente. Falar, vou jogar a Bundesliga, vou ganhar a Bundesliga, daí eu vou tentar buscar uma Champions, entendeu? Mas, ô Harry Kane, pelo amor de Deus, faz uma oração aí. É o que eu falava, não abre os era, caminhos. não era favorito o Bayern de Munique contra o Real, mas tava um passo da final Sim. já, na grande final. Não, e aí mas aí- aconteceu o Neuer. Não, mas aí também eu vou falar sobre Real Madrid e Bayern. Cara, eu achei que o Tuchel mandou muito mal. De novo, né? Sim, Quando ele- recuou muito Não, cedo quando o ele, time, né? assim, faltavam ainda 8, 10 minutos, Última enfim, pra novidade, acabar o né? jogo. Cara, ele me tirou o Harry Kane, sendo que um gol levava a partida pra prorrogação e penalidades. Ele tirou o Harry Kane, depois fez uma outra alteração que eu não vou me lembrar, não vou me recordar no meio de campo. Eu falei assim, cara, ele tá tirando... eu creio que foi um dos pontos, não foi o Musiala. Ele tirou o Museu. É que um se machucou no começo do Sim. jogo. É. Agora eu não vou lembrar. Eu não vou recordar também, mas ele tirou suas principais forças ofensivas e esqueceu que, cara, um gol do Real Madrid, que não seria nada difícil fazer um, Sim. no entanto que fez dois. Eu, Ele tipo recuou assim, como se tivesse com 2, 3 gols de folga. é, Fala, tipo agora assim, é já só sentar no estou resultado. classificado. Exatamente. Muito Juvena, né? Cara, ele tirou. Real Madrid, numa E Champions. lá. Você é na Alemanha ainda, você tenta dar um jeito de se segurar. Né, cara? Mas jogando lá aí, na hora que eu vi ele tirando o Harry Kane, eu falei, cara, um gol, o jogo vai à prorrogação. E se vai à prorrogação, Como é que vai jogar? quem que vai bater? Mesmo Porque, se querendo ou não, o Harry Ele Kane tirou bate bem em pênalti. o Gnabry, o Musiala e o Sané. Aí, É, ó. só. E o Kane? Ele teve... fora o Kane. Quem? Ele teve uma ideia maravilhosa. Fala, agora eu vou ganhar a Champions. É. E eu vou te falar que eu tava torcendo... Vou abrir o coração. Eu tava torcendo pro Bayern de Munique e... Por conta do simbolismo, Não, Borussia e porque- Bayern? não, eu tava torcendo pra todos os times que eu narrei na Champions. Ah, Se o Bayern de Munique olha chegasse... É. Atlético de Madrid, torcida... engajamento no Instagram. claro, Ah, faz parte. olha Ia o gol ser que eu uma... narrei o no- post já mas, tava se você preparado no perguntar- TBT. Opa! TBT. Narrando Exato. o grande campeão... Não, mas, assim, se alguém me perguntar, é porque era uma história muito linda do Bayern de Munique Claro. tá nessa Mas temporada. você não narrou nem o- Borussia, nem Real? Não. Então... Eu ia narrar culpa. Borussia. Não, eu, Olha a culpa dele. eu ia narrar o Borussia. Falou, não, coloca você no Bayern de Munique, né? Aí eu falei, Bayern de Munique. Né? Aí, ó, tá vendo? Viu? Olha o Bayern de Munique. aí no sofá de Desmereceu casa. o Borussia. Eu- Mais um que eu- desmereceu E o Borussia. eu narrei o Bayern de Munique me segurando pra não falar, sabe de quem? né? Porque eu narrei 3 gols do Kane Sabe nessa de- edição da Champions. Ele realmente foi peça fundamental na fase de grupos, né? Sim. Mas o Tuchel, Ele foi mal assim, nessa. ele foi um incendiário no elenco do Bayern de Munique. E tem gente lá na Baviera fazendo abaixo-assinado pro cara ficar. Tuchel tá meio chave das ideias também. Fica, não fica, não vou não. Impressionante, sabe? E Mas assim, realmente vai ser uma grande final. Né? não, vai ser uma grande final. E aí a gente, voltando pra questão do Real Madrid em mata-mata, nessa edição, especificamente nessa edição, nos 6 jogos, né, oitavas, foram 2, quartas, 2 jogos, semifinal, 2 jogos. De 6 jogos, o Real Madrid ganhou 2 só. É a mística, né, cara? É É, a o mística. pacto. É isso, justamente pra ver o quão grande é o Real Madrid. Ele jogou fora, né, contra o RB e venceu por 1-0, né, lá. Ganhou lá. Aí você fala, vai jogar em Madrid, vai... Duro aquele jogo. Oxi. vai passar tranquilo. Empate. Bate sofrido ainda. Né? Quartas de final. Saiu perdendo, se eu não me engano, né? Se eu não me Sai engano, sim, perdendo. mas tomou sufoco no final Tomou também, sufoco. porque um gol já mudava tudo. Quartas de final. Jogando contra o Manchester City. 2 empates, classificou-se no pênalti. Ok. Não tô desmerecendo, gente. Não é isso. Eu tô querendo dizer assim que
O Real Madrid é tão pesado que você vê ele ali meio Não, que é. aos trancos e barrancos, você fala, a qualquer momento o Real Madrid vai sair, não tá jogando pra chegar numa final. Aí numa semi, vai jogar na Alemanha, empatou. Era um jogo difícil, né? O Bayern de Munique tem é um baita time. Aí você vem jogar em casa, sai perdendo. No decorrer do segundo tempo, se é no primeiro tempo ainda, você, tenta recalcular a rota. Cara, tem pouco tempo, O né? tempo foi se encurtando, foi se Se encurtando. fosse a ideia dos caras lá, gênios da FIFA, já tinha acabado o jogo. Não teria 90 Saiu o gol no minutos, último minuto, acabou. E aí, o Real Madrid consegue não só empatar, o que já levaria o jogo para prorrogação, como virar. Então, assim, as vitórias do Real Madrid são cirúrgicas. São, nessa e Champions. são homéricas, né? São 2 gigantescas. gols do Roselu. Cara, Né? baita história, baita História. história. Gente, bora pro palpitômetro? Vixe, Maria, vamos Pra finalizar a live? E aí, Nino? Gosto de histórias. Vai começar a muretar. O Roselu... começar a muretar aqui. Não vou muretar, não. Não, então Não, vamos não lá, vou muretar, eu só vou justificar. Eu gosto de histórias. O que aconteceu com o Roselu na semifinal da Champions, eu achei fantástico. Eu achei uma das coisas mais bonitas, isso é lindo, bonitas da história do futebol. Ele é torcedor do Real Madrid, participou da base. Até viralizou, né? Onde tem um link pra assistir o jogo do Real Madrid. Exatamente. Ele, quando mais jovem e tal, e não tinha muita oportunidade, voltou esses anos aí atrás e tal. Ele falou assim, mas Roselu, é só pra compor o elenco. É aquela coisa, ele quebrar o galho quando precisar. E, cara, Precisa, né? E precisa. Cara, é uma das histórias mais bonitas, assim, o cara conseguir ter realizado um sonho. Cara, você torce pra um time, você fazer 2 gols que coloca o seu time na final de Champions, no contexto todo que foi. Eu me lembro que nesse jogo eu fiz a transmissão, e aí eu dei um Google bem na hora, assim, né, do jogo, pra ver se tinha alguma coisa relacionada à informação nova, né? E aí aparece o X, né, logo de imediato. E aí foi muito engraçado, porque Caso, o antigo Twitter. eu até printei, eu tenho essa imagem. O cara falou assim, Real Madrid precisando de 2 gols pra ir pra final da Champions, tira o Rodrigo e coloca o Roselu. Como é que é a sobrancelha? 2 gols. Esse é o de novo. E agora... Tchan. E 2 gols. Então, fiquei muito feliz com essa história. Dito isso, Real Madrid tem 14 Champions League já, né? Tem bastante, já ganhou recentemente. Tem E eu time vou- aí que se pudesse comprar, compraria, viu? Eu vou torcer para o Borussia. Eu vou de Borussia porque Marco Reus tem uma história gigantesca, lindíssima. Caramba, que plot twist. Cara, que coisa absurda. Não, Ele introduziu o Roselu. Eu falei, Não, vai eu- chegar uma eu 3 a falei 0. a questão da história. Eu fiquei muito Quando ele feliz fala com de história, imaginei Mano, que eu ele fiquei fala muito do Royce. feliz com a história do Roselu, dele ter tido esse ápice, esse momento na carreira. Lógico, melhor seria numa final, mas o contexto ali já foi muito marcante. E agora eu vou de Borussia pensando no Royce, Mas cara. eu quero saber... Cara, quanto? Sem mureta, Cara, sem mureta. vou de 1-0. 1-0. Não vou falar gol do Royce, porque aí também já é demais, Ah, né? não, Aí não. também Aí já, é pô. história demais, né? Não, aí é papo de botar uma estátua pro cara lá, né? Mas vou de... Ainda maior, né? eu vou... Duplicar o tamanho, duplica o investimento. deixar... E aí, seu Giovanni Danjo? Palpitômetro. Eu não consigo imaginar o Real Madrid perdendo essa final. Se o Borussia ganhar, eu acho que vai ser mais ou menos nessa, 1-0, aquele jogo sofrido. Arsene Wenger. Exatamente. Então, assim, eu acho que o Real Madrid é favorito e eu vou de Real Madrid. Eu vou no óbvio nessa, eu acho que vence por 2-0. 2-0, eu acho Ou de que... Vini Júnior, um deles ainda. Opa, Ou que de brasileiro. 3-0 pra mim pro Real Madrid. Vocês Que podem isso? cobrar a gente, hein? É Vai- final de Champions Na ou final é... de Champions- Não, mas é o Carlo Ancelotti. Eu não vou pedir de novo. É o Carlo Ancelotti. É o Carlo Me Ancelotti. preserva um pouco. Giovanni Danjo, sempre tapete vermelho pra você, amigo. Você merece todas as palmas, os abraços, porque você é fera demais. Eu que agradeço mais uma vez o espaço. Um abraço para você, Enio, pro Nino, para todo mundo que esteve ligado conosco mais uma vez nessa live no Link Sport Clube Podcast. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Deixa eu dar Essa uma última resenha. cornetada Essa aqui. resenha aqui. Você falou 3-0 Real Madrid. É. Não é final de Europa League, não. Eu sei, mas... Tem outro time alemão lá jogando e É, perdendo tem de time 3 a 0. alemão Mas perdendo tudo de pode 3 a 0. acontecer, Não, né? tudo pode Mas eu acontecer. acho que... O favorito é o Real Madrid, é fato. É. Eu acho que a Atalanta foi muito mais, sei lá, como eu posso definir? Letal? Não é letal, Letal, mas... eficiente. Não, eu acho que... Jogou mais bola. Não, eu acho que foi muito mais zebra do que qualquer outra coisa. Ah, eu acho zebra, eu acho zebra. Era zebra. No contexto, sim. É.
E, Era zebra. assim, se o Borussia Dortmund conseguir algo parecido, é pra realmente entrar pra história. Nino, Valeu. abraço pra você, amigo. Tamo junto. Valeu, a obrigado a próxima. vocês aí que estiveram conosco. E vamos que vamos, amanhã é dia de decisão. Amanhã é dia de decisão e você vai curtir, obviamente, todas as informações aqui no Link Sport Clube Podcast. E lembrando, você que não tá inscrito, se inscreva, ative o sininho e siga as redes sociais do Link Sport Clube Podcast para ficar por dentro de todas as notícias. Valeu, minha gente, até a próxima!